nosso tema de agora é um tema muito legal, porque às vezes o pessoal que está na ativa trabalhando, ou quem tem empresa, mesmo que familiar, mesmo que seja uma empresa pequena, precisa ter uma identidade. E a gente vai entender primeiro o que é essa identidade e depois o que envolve essa identidade em relação aos funcionários e a visibilidade que ela tem no mercado, né? No mercado competitivo que não tem como. Se não for competitivo, então ou está muito acima da média ou está lá embaixo. Então, nós vamos conversar com a Leila Arruda. A Leila Arruda, ela é mentora de liderança e carreiras há mais de 10 anos, já esteve aqui conosco tantas vezes, né? Especialista em treinamentos voltados aí à gestão, ao desenvolvimento de novos líderes, sempre com 3 pilares. Quais são esses 3 pilares? Ao invés de eu falar, eu quero que você fale. Os 3 pilares de gestão de pessoas? Gestão. O desenvolvimento, né? Então, é você desenvolver o time, você ter empatia. Então, você sempre tem que ter empatia, o desenvolvimento e a organização, né? Então, você tem que ter esses 3 pilares ali de bate-pronto para você ser um bom líder, né? Os pilares básicos da liderança. E diga-se de passagem, um bom líder, não um bom chefe só, né? Porque o porque chefe tem uma manda, diferença. né? O chefe só manda, né? O líder, ele inspira, né? Você quer ser igual, né? Olha, eu quero ficar aqui. Eu não preciso nem mandar, né? Não, você é inspiração, né? Todo mundo é o exemplo, né? Então, todo mundo quer ser igual a você. Então, essa é a diferença de chefe, né? Que o chefe, ele manda, né? Então, ele chega, impõe respeito, né? Ali, todo mundo fica ali até um pouco amedrontado, né? E aí eu falo que isso não é bom, não se sustenta com essa geração de agora, né? A geração de agora, ela tem que ter inspiração, tem que olhar para o gestor e falar: que orgulho de ter esse líder aqui, esse chefe aqui, vou fazer o que ele está falando, porque, nossa, daqui a alguns anos eu quero ser igual a ele. Então, a geração de agora, ela é movida à inspiração, né? Então, depende muito disso. E já sabemos aí do líder, mas agora nós queremos saber sobre essa organização da empresa. Primeiro, nós vamos entender, então, o que é a cultura organizacional. O que quando a gente, dona de casa, pensa assim, quando fala em organizacional, já pensa em organização. Organizar armário, organizar, manter tudo em ordem. É ou não é? As Tupperware. As Tupperware, não pode. Mas a cultura organizacional dentro de uma empresa, ela traz o quê para essa empresa, para os funcionários, enfim, para os líderes, para todos aqueles que estão lá? Então, assim, para ficar fácil para quem está em casa entender. Então, a cultura organizacional é a identidade da empresa. Então, é como que a empresa se identifica. E aí é como você mesmo falou, né? Tem empresa que vai estar lá em cima, está lá embaixo, mas toda empresa ela é feita para ter lucro. Então, independente dessa persona, dessa cultura organizacional, toda empresa visa ter lucro, né? Para isso que as empresas existem. Só que essa cultura organizacional é como que, além de dar lucro, o que essa empresa quer fazer? Aqui é uma empresa que a gente investe em tecnologia, aqui é sustentabilidade, meio ambiente. Então, essa persona o que essas empresas, além de darem lucro, elas querem ser. Então, igual, tem empresas que são voltadas para a inovação e para a tecnologia. Então, além do lucro, ela sempre pensa agora que a gente está na época da inteligência artificial, então, tudo com tecnologia, tem inteligência artificial nos sistemas, então, ela foca nisso. Aqui a nossa empresa ela é focada em sustentabilidade. Então, tem lá o lixo reciclável, faz projetos de sustentabilidade, de meio ambiente. Então, pensa assim que a cultura organizacional a missão, visão e valor, o que a empresa faz, né, visando o lucro, mas o que ela tem de missão? O que ela tem de visão? Nós pensamos que lá na frente as empresas que vão ter mais sucesso são as que estão olhando para o meio ambiente. Então, na nossa visão de futuro é sustentabilidade, é meio ambiente. Então, geralmente nas empresas, aí para ficar fácil para você, dona de casa, geralmente nas empresas tem um quadro assim, escrito lá, missão, visão e valor da empresa, verdade. Bem na entrada. E aí, às vezes, né, se você não está habituado nesse número, nesse mundo, você olha lá e fala, missão, ajudar o maior número de pessoas, né? Visão, ser a empresa sustentável número 1 do Brasil. Então, geralmente, a cultura organizacional ela vem desses 3 pilares, missão, visão e valor.
Então, para quem ficar em casa e entender bem, é isso. Então, além de dar lucro, a empresa geralmente ela acredita em alguma coisa, tem um objetivo e isso fica latente no serviço dela. Então, se é, por exemplo, aqui a gente estava falando de biscoito, né, Ali? Se é uma empresa que faz leite condensado, se ela é uma empresa que visa sustentabilidade, provavelmente ela vai ter algum tipo de processo no trabalho dela, ali nas latinhas que forem ser fabricadas, que vai reutilizar essas latinhas, ou vai ter algum processo de reutilização. Então, a missão, né, a cultura... Ou seja, não é só um material descartável, mas um material reutilizável. Isso, se isso tiver dentro da missão. Cultura organizacional. Se a empresa tiver como cultura isso de sustentabilidade, entendeu? Então, depende de cada empresa. E como que a gente identifica, então, as empresas que estão falhando nessa cultura organizacional? As empresas demonstram isso? Porque você falou, eu entro numa empresa, eu vejo lá o painel, ou seja, todo o incentivo que a empresa dá para que aquilo seja conhecido de todos, tanto fora como dentro da empresa. Mas e como a gente identifica uma empresa? Os funcionários. Os funcionários são os melhores termômetros, assim. Quando eu entro numa empresa para palestrar, dar consultoria, você já consegue ver. Então, às vezes, a empresa coloca lá, somos todos uma só família, né? E aí você entra, assim, você já vê aquele ambiente tenso. Saíram de uma reunião aqui gritando, aí você fala, não tem paz aqui, não tem harmonia. Então você consegue, o termômetro são os funcionários, né? Então tem empresa que você entra aqui, por exemplo, a missão lá, a visão, o valor, né, a cultura organizacional já é um clima mais harmônico, as pessoas falam, e aí na hora que você chega ali na recepção mesmo, você o não seu foi nem seja atendido. bem-vinda já. Seu seja bem-vindo, você já entende, seja bem-vinda, você quer um copo de água, um café, ó, tem chocolate, aí você já, nossa, que acolhimento, né? Você olha lá, a cultura organizacional que é bem estruturada, todo mundo fala a mesma língua. Então, os funcionários são o termômetro das empresas. Você consegue identificar isso. Agora, isso é interessante porque para quem vai fazer negócios, com certeza é muito mais interessante, produtivo na conversa e nos negócios, que aquela empresa a qual você está tentando negociar, se ela for uma empresa como essa, com uma cultura organizacional sadia, saudável, os negócios com essa empresa tendem a ter o mesmo caminho. Sim, sim. E assim, uma coisa que acontece muito às vezes tem conflito. Então, a empresa tenta ter uma cultura, ela não faz essa cultura, a pessoa entra achando que é uma coisa, quando vê na prática é outra, e para essa geração de agora, de 20 e poucos anos, 30 menos, né, eles não ficam na empresa, se eles não se sentirem bem, se eles não verem que a empresa realmente faz o que prega. Basicamente é isso. Então, se a empresa visa sustentabilidade, vou dar um exemplo aqui. Então, a empresa, vamos supor que eu tenho uma empresa, minha empresa visa sustentabilidade, meio ambiente, aí não tem, tem um único lixo, eu não penso em reciclagem, quando tem festa organizacional é tudo no mesmo saco? Tudo no mesmo saco, plástico para todo lado. Então, eu não penso em sustentabilidade, eu não penso em meio ambiente. Então, eu falo uma coisa, mas na prática eu sou outra. E essa geração de agora, eles só ficam na instituição se a empresa tiver coerência. Não fica. Olha, isso a gente encontra aos montes por aí, né? Empresas que falam uma determinada coisa, mas quando você começa a analisar, começa a pesquisar essa empresa, aí você vai ver que realmente não é nada daquilo. E aí, é o que eu estava falando agora há pouco, com quem você vai querer negociar? De que empresa você vai querer comprar um produto? Aquela que não preocupa com o meio ambiente, não preocupa com a saúde emocional dos seus funcionários, a saúde física, não preocupa com, enfim, com todo o cuidado que tem que ter, porque a empresa não é só máquina, Sim. não é só estrutura física, tem o seu pessoal, né, a parte humana. Então, eu vejo assim, muitas pessoas comprando discriminadamente pela internet, mas elas não analisam, elas não vão lá, elas não entram no site, elas não veem, elas não procuram saber da onde esse produto foi produzido por quem, pelas mãos de quem, como as pessoas veem
essa empresa no mercado. Porque da onde vem esse produto também faz diferença, né? Sim, e a cultura, Rita, ela ajuda muito a manter o funcionário dentro da empresa. Eu dei vários exemplos aqui, né? Mas vamos dar um exemplo positivo, né? Ano passado eu dei consultoria numa empresa onde a cultura era maravilhosa. Rita, o dono cumprimentava todo mundo quando chegava, a filha do dono. Eu sei que eu saí de lá e eu falei assim, pelo amor de Deus, nunca percam essa cultura de vocês. Então ele saía pela fábrica, ele saía falando com todo mundo. E aí eu perguntei para ela, as pessoas saem daqui? Aí ela, não, tem um ou outro que sai, mas assim, eu tenho funcionários com 15 anos, 12 anos. Por quê? Você cria um vínculo com a empresa. E hoje em dia, por não ter esse vínculo, né, as empresas, imagina, você conseguir falar com o dono da empresa, com o CEO, você fica com a gerência para baixo, você nem fala com a diretoria, né, na maioria das vezes. Você nem sabe quem é às vezes. Não, você só vê na TV, às vezes, num programa de TV, olha, é o dono de X empresa. E aí, quando eu encontro essas empresas que têm essa cultura, igual lá eu falei, pelo amor de Deus, não deixa isso morrer, a festa deles, agora vai ter a festa junina, eles me convidaram. Então, assim, é uma coisa maravilhosa, eles fazem mesmo, assim, eles têm esse espírito de união, então, você consegue ver isso quando você conversa com as pessoas. Eles são inspiração para os próprios funcionários. Para os próprios funcionários. E você está sendo inspiração para nós hoje, Leila. Por isso, nós vamos para o nosso intervalo, tomamos um copo d'água e voltamos já. Ai, vou beber também. Hoje o programa Mulher.com fala aqui sobre essa identidade que as empresas devem ter, têm que ter, mas principalmente uma identidade real. Ou seja, ela fala, ela mostra, ela vive tudo aquilo que as pessoas acham que ela é. Essa é a parte mais importante, né? As pessoas veem, nossa, essa empresa é muito boa. Né? Ou aí você vai perguntar para o funcionário, nossa, essa empresa é muito boa. Ou seja, concorda com aquilo que você tem essa visão. Isso é importante, não só aquilo que a gente vê, mas a realidade dos fatos. Sim, a gente sentir, né? Quando você entra numa empresa, você consegue sentir. Você consegue sentir se as pessoas gostam daquele ambiente ou se as pessoas são pressionadas. Então, é sentir, você consegue sentir se a cultura organizacional, ela realmente é do jeito que é pregado lá na parede, né, com a missão, visão e valor da empresa. Agora, você falou sobre pendurar nas paredes a missão, os valores, visão e valores. Qual a importância disso? Geralmente fica visível para os funcionários ou até mesmo para quem... Sim, nos sites das empresas fica visível para os funcionários, ainda mais quando a empresa ela tem isso muito forte, muito latente. Isso fica visível para os funcionários, para os colaboradores, para os clientes. Então, é mais para consolidar a marca e a cultura organizacional mesmo. E geralmente fica muito visível, viu, Rita? Quando a empresa realmente faz aquilo. Quando é real. É. E aí tem aquelas empresas que você entra, você nem vê missão, visão, valor, você olha lá no site tem. Aí você já fica, aqui tem, mas não é tão realmente praticável ali na prática, né? Não é feito ali na prática. Mas quando você entra no lugar e tem folder, tem quadro, pode ter certeza que a empresa ela realmente pratica. Tem essa diferença também. Isso já é um termômetro para nós. Opa, já é um termômetro para quem vai visitar. Agora, os líderes de RH, como que podem identificar, traduzir, fortalecer a cultura, essa cultura real que nós falamos na organização? Vamos supor assim que a empresa ela tenha uma cultura de empatia, né, de somos todos um, né? Vamos usar esse bordão porque é um bordão bem famoso aí no mundo corporativo. E aí vamos supor que o RH ele começa a perceber que tem alguns líderes que eles não vestem a camisa ali do time, eu sou parte do time, o meu time, né? Vamos supor que tem o RH ele começa a ter esse feeling de, aqui nós temos esse senso de empatia, de união, mas tem gestores aqui dentro que estão começando a pensar isoladamente, o time errou, não foi eu. Né? Então, já começa... Então, o RH ele tem que ficar muito de olho nisso para ver se... Porque pensa assim, vamos pensar numa pirâmide, né? Então, a empresa foi criada com a missão, visão e valor pelo dono aqui. Então, tem a diretoria, os coordenadores, gerentes, né? Um organograma. Um organograma. Então, quem está aqui em cima
ele criou e ele está achando que o negócio está sendo passado ali para baixo. Quem vai conseguir ter esse feeling é quem cuida de pessoas, porque as pessoas que trabalham na empresa, dependendo da postura, você já consegue saber se o ambiente está ok, se não está ok. Então, aqui somos todos um, né? Visamos empatia, mas uma área está atacando a outra, um gestor não está defendendo o time, a cultura organizacional ela não está sendo feita na prática pelo diretor, pelo coordenador, pelo gerente. Então, o RH serve, né, de termômetro para isso, para dar esse feedback aí para os coordenadores, para os gerentes, para os gestores, de aqui a gente visa, somos todos um, temos que ter empatia. Você acha que você está sendo empático com o seu time? Então, é chamar meio que ser um lembrete mesmo, né? Porque o reflexo da cultura é nas pessoas, e quem cuida das pessoas? O RH. O RH. Então, o RH tem uma grande parcela aí de observar, chamar... E até de mudar. Conversar, mudar. De mudar, Rita, porque cobrar. Às vezes a empresa, quando foi criada lá em 1990, era somos todos um. E agora é inovação, tecnologia e adaptabilidade. Já não é todos somos um. Então e aí? Mudou? Tem que mudar então a visão, missão, valor. Precisamos de gestores que são mais adaptáveis, que são mais tecnológicos, que falam mais rápido. Então tem porque tem empresa que muda ao longo do tempo. E aí o RH cresce e vai, né? Então quando era pequenininho lá com 50 funcionários, era somos todos um. Agora tem 300, 400, já não é mais daquele jeito. E aí? Então tem que mudar também, fazer esse reajuste. É interessante isso que você está colocando, porque você, nos dois blocos, né, no começo, no primeiro que a gente conversou e no início desse, você falou sobre os jovens. Os jovens não ficam numa empresa se eles não se sentem à vontade ou sentem que aquela empresa está correspondendo à sua cultura organizacional, ou seja, à sua meta, visão... Objetivo, né? A visão, valor, né? Tem essa preocupação, eles não ficam. Por isso que os jovens mudam muito de trabalho. Hoje a empresa, como ela vê esse jovem que muda muito de trabalho? Você tem essa... Está com mais naturalidade, né? Hoje é mais natural. Até que está mais natural. É claro que um jovem que fica 6 meses numa empresa, 3 meses em outra, não. Mas assim, aquela pessoa que fica 1 ano e meio, 2 anos e meio, já é alguma coisa mais tolerável. Mas eu tenho uma empresa que eu estou fazendo consultoria que é 25 para baixo, os clientes, os funcionários. E o time inteiro. E aí o que o dono faz muito para cativar eles e fazer eles ficarem lá é ouvir. Então ele aceita muita opinião e lá, claro, é uma empresa menor, então fica mais fácil de fazer isso. Mas se você está aí em casa, você é gestor, né, e fala, então lá na empresa que eu estou é grande, mas eu consigo então fazer isso com o meu time. Então o que foi uma sacada que a gente teve até numa das mentorias, é ouvir. Porque essa geração de agora ela é muito imediatista, Rita. Então ela vê um negócio na TV ou na internet, amanhã ela já fala para o gestor e ela já quer que aquilo seja implementado. E aí o gestor tem que pelo menos acolher aquela ideia. O que muita gente que na rotina, imagina, lucro, tem que fazer isso, reunião com o cliente, não vai ouvir o funcionário. Com certeza. Então, uma das dicas que eu dou até para ajudar nisso é ter essa empatia de ouvir. Às vezes o funcionário só vai ouvir, aí você pode falar assim, olha, legal a sua ideia, mas vamos fazer os projetos primeiro, vamos fazer isso, depois a gente volta para pensar nisso. Mas você, pelo menos, o funcionário, ele se sente útil, assim, ele fala, consegui dar minha opinião, pelo menos. Então, essa troca ela é muito importante para fidelizar essa geração 30 menos. Então, isso está valendo até para quem está montando, mesmo que tenha uma empresa pequena, mas tenha funcionários, o ouvir é importante. Sim, muito, 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 porque ajuda para o funcionário ficar e diminui o turnover, né? O turnover é a rotatividade, né? São as pessoas que não conseguem ficar na empresa, que tem esse baixo tempo aí de empresa, então ajudam muito nisso, né? Eu até te fiz essa pergunta a respeito dos jovens, porque numa roda de conversa nesse final de semana, e uma pessoa falou assim, na empresa dele, ele falou, olha, está ampliando a empresa, e aí ele disse assim, ele falou, eu recebi vários currículos. Eu falei, nossa, que bom. Ele falou, mas é assim, uma pessoa ficou 4 meses, 6 meses, 3 meses, e a pessoa teve a coragem de colocar no currículo 2 dias. Eu falei, mas a pessoa colocou no currículo, colocou o nome da empresa e colocou 2 dias.
né? E eu falei, gente, mas onde que essa jovem, ou esse jovem, eu não me lembro quem que colocou isso, eu falei, mas isso deveria ser omitido no currículo, com certeza, mas 2 dias, como se fosse, nossa, eu trabalhei em todas essas empresas, mas aí quando você vai olhar o tempo, 2 dias. Aí a pessoa falou, claro que foi descartado imediatamente, porque se ela entrasse aqui, o treinamento, tudo que a gente investe num funcionário como esse e não sabe se ela vai ficar 2 dias, então também é um cuidado que a empresa tem na hora de contratar também. Sim, sim, na hora de contratar você precisa primeiro entender se aquele perfil ali está de acordo com a cultura organizacional da empresa, com o descritivo do cargo, né, que a pessoa vai ser contratada. E depois analisar isso, quanto tempo de experiência a pessoa tem, se ela tem muito tempo ou pouco tempo, né? Você falou isso aí dessa menina aí, ou desse menino que colocou 2 dias, tem gente que tem medo de trocar de emprego com 8 anos, 5 anos. Aí você vê 2 dias, gente. 2 dias, ainda colocou no currículo, eu falei, gente, é demais. Mas é porque provavelmente o medo dela não deve ser nova, e aí tem que ter conteúdo ali, né? Então, ó, trabalhei 2 dias nessa empresa, 7 meses nessa. Então, e provavelmente também para não mostrar que ficou muito tempo desempregada, porque é uma outra coisa que essa juventude de agora tem muito receio. Tem que entender a intenção da pessoa, né? Então, eu analisaria muito isso, assim, ela está querendo, assim, hoje é dia 10. Então, ela não quer mostrar que ela ficou 1 mês desempregada. Nesse meio tempo aqui, fiquei 2 dias desempregada. Então, tem que analisar também. Mas é óbvio que isso não agrega nada no currículo. Ela, com certeza, não deu tempo dela absorver nada nesses 2 dias da empresa, porque, imagina, em 2 meses, 2 dias, você está fazendo o processo de onboard, você está conhecendo a empresa, o que você vai fazer, conhecendo os colegas. Então, ela não teve nem conseguiu conhecer a empresa, né, como um todo nesses 2 dias. Mas uma dica que eu posso dar para quem está em casa é, o currículo ele tem que ser muito coerente e você tem que fazer o currículo de acordo com a vaga. Então, você está entrando para uma empresa onde é legal você estudar isso aqui que a gente está falando, né, essa cultura organizacional. Então, você está entrando, sei lá, num setor que é mais tradicional, então, um ramo bancário. Seu currículo tem que ser mais tradicional. Sua linguagem tem que ser mais neutra e mais tradicional. Ah, estou me candidatando para uma vaga mais tecnológica. Sua linguagem do currículo tem que ser mais tecnológica e você precisa enaltecer a experiência que você tem mais tecnológica, porque aí isso ajuda na hora da contratação. Uma dica boa. Gostei disso. Olha, deixamos de falar algo importante que você queira fazer o fechamento? Eu acho que não, de cultura organizacional, eu posso deixar um recado aqui para você que está assistindo de casa, né, que tem uma empresa ou que trabalha em alguma empresa, comece a observar isso, se dentro aí da empresa onde você trabalha, se realmente eles exercem a cultura e comece a observar como que é a cultura na prática, no dia a dia. Eu acho que é uma boa dica para deixar para quem está assistindo em casa. Perfeito, Tá, valeu. Nós conversamos hoje com muito carinho com a Leila Arruda, mentora de carreiras. Nós já estamos disponibilizando aí o Instagram, até já colocamos o Instagram da Leila, mas é muito fácil, né? Larruda. Não. Leila, é Larruda. Larruda, larruda.leila. Isso. Querida, muito obrigada mais uma vez. Obrigada muito obrigada, Rita. Até breve. Até.